Bora fazer uma aula de como que você vai botar seus stories para poder viralizar. Você que é advogado, tá tentando entrar no marketing jurídico digital e tá com dificuldade de ganhar tração nos stories, das pessoas te verem, para as pessoas comprarem de você. Afinal de contas, os stories eles são um canal onde você vai aparecer para as pessoas que já te seguem e mais interagem com o seu perfil. Então você precisa pegar essas pessoas que já têm um nível de interesse e consciência alto e fazer uma apresentação, fazer ali uma oferta, porque você não vai falar de preço, você não vai falar de venda de produto, você vai falar de situação e você vai falar de transformação. Como você vai levar essa pessoa para a transformação? Como que você já trouxe resultado para outras pessoas, só que de um jeito informativo, para você não infringir as regras da OAB. Beleza. Primeiro de tudo é entender que os stories, eles são um tipo de conteúdo que vão aparecer para as pessoas que já te seguem e para aquelas pessoas que têm um maior grau de afinidade, que costumam interagir com o seu perfil. Show? Show! Então, vamos entender os tipos de conteúdo que a gente tem nos stories e é igual os conteúdos que a gente tem no feed. Quem lembra daquele famoso funil? Como é que o funil funciona? O funil você vai ter os conteúdos de topo, você vai ter os conteúdos de meio e os conteúdos de fundo. Os conteúdos de topo são conteúdos de alcance. Os conteúdos de meio são conteúdos de educar. E os conteúdos de fundo são os conteúdos de gerar conversas. Como que a gente utiliza isso nos stories? Nos stories você tem que colocar um pouco sobre a novela da sua vida. Porque as pessoas, elas entram no Instagram para poder ver sobre a vida dos outros. Elas entram para poder ver fofoca, elas entram para ver coisas sobre famosos. Elas não entram para ficar vendo um advogado falar sobre direitos. Então, quando você for produzir esse conteúdo, você tem que respeitar o objetivo do usuário dentro da plataforma. Certo? Perfeito. Então, vamos lá. Conteúdo de alcance. O que vai ser um conteúdo de alcance? Um conteúdo de alcance vai ser você mostrando a sua rotina, você com a sua família, você mostrando alguma coisa do seu trabalho. Lembre-se que quando você fala não só de conquistas, mas de desafios também, isso é muito poderoso, porque as dores conectam. Só que você não vai mostrar uma fragilidade que vai fazer com que o cliente perceba que você não é um bom profissional. Você vai mostrar, por exemplo, alguma situação que vai gerar conexão com o seu cliente para você mostrar o que você faz pelo seu cliente, o compromisso que você tem. Então você vai mostrar, imagina que o pneu do seu carro furou. Aí você vai mostrar lá, pneu do meu carro furou enquanto eu estava indo para uma audiência. Mas claro que nada pode nos parar. Liguei para o estagiário, falei para ele poder ir lá tomar conta do carro. Na mesma hora peguei um Uber e já fui direto para a audiência, larguei o carro lá. Afinal de contas, o compromisso que a gente tem com os nossos clientes está acima de qualquer coisa. Eu sei a responsabilidade que eu tenho quando eu estou cuidando de uma família, eu sei a responsabilidade que eu tenho quando eu estou cuidando de um projeto de aposentadoria de uma pessoa, eu sei da responsabilidade que eu tenho quando eu estou cuidando de você e os seus direitos. Mas é mostrar essas fragilidades, mostrar essas dificuldades, elas também vão fazer muito sentido desde que você saiba o que mostrar. Esse tipo de conteúdo aqui vai dar muito certo. Por quê? Porque é um conteúdo que as pessoas compartilham, um conteúdo que as pessoas interessam. Quer ver um outro tipo de conteúdo que dá muito certo para você poder aumentar as suas visualizações? Eu faço muito isso. Ou você apaga todos os stories do dia anterior, ou você espera 24 horas e fica sem postar. Você espera eles sumirem naturalmente. Vou te falar um outro conteúdo de alcance, outro conteúdo de topo. Imagina o seguinte, eu chego lá e posto aqui esse controle, tá? E aí nesse controle aqui, eu vou lá e tiro foto aqui e falo assim, gente, essa pilha aqui, toda vez que eu compro é uma porcaria, não dura nada. Qual vocês me recomendam? O que vai acontecer quando você está 24 horas sem postar e coloca isso? Muita gente vai te responder. Ou então você pode colocar duas roupas. Hoje eu tenho uma audiência. Hoje tem uma audiência falando sobre isso, isso e isso. Qual das duas vocês acham que combina mais com a ocasião?
E aí o público vai responder. Isso vai funcionar muito, principalmente se você trouxer algo de conhecimento com o seu público. Então imagina que seu público é majoritariamente masculino. Você pode fazer uma pergunta a respeito de uma ferramenta de fazer churrasco. Ou então o seu público é majoritariamente feminino. Se você é homem, você pode falar, minha esposa está com dúvida, eu gostei mais dessa, qual é a opinião de vocês? Aí você coloca lá um número, 1, 2, 3, 3 opções, e a pessoa responde. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é, através de um assunto que a audiência tem interesse, ela vai interagir com aquele seu conteúdo, ela vai responder aqueles seus stories e as suas visualizações vão aumentar. Por quê? Porque quando você coloca um conteúdo de alcance e esse conteúdo ainda tem interações, assim como qualquer outro tipo de conteúdo no feed, o que faz o conteúdo propagar no feed? Curtida, comentário, compartilhamento. É a mesma coisa, recompartilhar também, a mesma coisa aqui nos stories. Então, quanto mais você tiver interações com o seu conteúdo, melhor. Sendo a melhor das interações o compartilhamento e também o comentário, a pessoa responder aos seus stories. Ah, Léo, a caixinha é igual? Não é igual. Se a pessoa responder aos stories, vale muito mais. Propaga os seus stories muito mais. Colocou um conteúdo desse aqui, seu stories começou a espalhar. O que você vai fazer? Aproveitar que as suas views estão altas. Ó, aqui são as views. Você vai começar uma sequência. E nessa sequência, você vai começar falando dos direitos que as pessoas têm. Então, imagina o seguinte. A pessoa chega lá e fala assim, olha, estou impressionado, no meu caso, né, direito de família, com a quantidade de mulheres que estão perdendo a guarda ultimamente na justiça. E aí você vai falar assim, isso está acontecendo muito por causa de falsas acusações de alienação parental por parte do genitor. Estou falando do meu caso, tá? Você já foi acusada falsamente de alienação parental? Coloco isso. E aqui, ó, o primeiro stories foi esse aqui, ó. Um stories para gerar a resposta, 24 horas sem postar. O segundo stories foi o quê? Foi eu contando essa história com uma caixinha. Vou colocar lá uma enquete. Sim, não. Tem que ser uma pergunta simples. Então a pessoa lê ali e fala, não, já aconteceu comigo, não aconteceu. E aí ela vai responder sim. Ou então sim, infelizmente, não, graças a Deus. Ela respondeu sim. Então tivemos uma primeira interação aqui, tivemos uma segunda interação aqui. O que o algoritmo faz? Entrega mais o meu conteúdo. Depois a gente continua a sequência de educação. Aí a gente vai falar assim. Isso acontece porque a maioria das mães não sabe como responder o genitor e como produzir provas para poder se proteger. Exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como que você vai evitar qualquer falsa acusação? Aí você vai colocar assim, sempre que o genitor te acusar falsamente de alienação parental, responda exatamente nessa ordem. Aí você vai colocar lá a ordem. Ah, por exemplo, resposta objetiva, não fica cavucando coisa do passado. Aí primeiro você vai negar sem estender o que ele falou, depois você vai dizer o que realmente aconteceu, isso aqui eu estou falando para a mãe, tá? Dando exemplo. E depois você vai explicar porque o que ele falou é mentira e o que você falou é verdade. E sempre diga que você incentiva a convivência com o pai, mas ele que não faz a parte dele. Pronto, fiz esse. Aí você vai colocar depois. Então até agora, ó, primeiro stories foi alcance, para gerar respostas. Segundo stories foi contextualização com enquete. Terceiro stories foi falando sobre o problema e mostrando a resolução do problema. Se ficar muito grande, igual eu falei aqui, você divide em dois. Então você vai dividir, vai ser terceiro e quarto, você contextualizando o problema e mostrando a solução. E depois você vai falar assim, foi exatamente isso que salvou a fulana de tal. E aí você pode colocar ali, gente, um print do WhatsApp sem aparecer a pessoa. Você pode colocar ali um print do Google Meu Negócio que a pessoa comentou a respeito do seu escritório sobre aquela transformação que você gerou, ela aplicando aquela metodologia, ela aplicando aquilo que você está explicando ali nos stories e falar assim, depois disso ela passou a ter paz. Ela parou de ser falsamente acusada porque com essa estratégia, ela colocou o genitor no devido lugar. Na hora que você falar isso, a pessoa vai entender uma transformação que você gerou. Vai entender, pô, o que esse cara está me falando funciona. O que essa advogada está me falando funciona. E por último, você vai colocar um CTA. O que é o CTA? Se você passa por essa situação e quer entender exatamente como que esse passo a passo pode te ajudar e como você vai usar essas provas que eu estou te ensinando a produzir para regularizar os direitos do seu filho na justiça, comenta aqui, por exemplo, provas que eu vou te chamar. Na hora que a pessoa responder, o que vai acontecer? O Stories é um portal para o seu direct. Você vai abordar essa pessoa.
E aí você vai começar uma conversa com ela, e ela vai falar sobre o problema que ela tem, e você vai falar que você pode resolver esse problema. E aí você começa a ter uma oportunidade no processo de vendas. Se você tiver uma pessoa vendendo lá na sua rede social, uma pessoa conversando, gerando interação, você vai aumentar, primeiro de tudo, você vai aumentar a entrega de seus stories. E em segundo lugar, você vai conseguir gerar muitas oportunidades de fechamento de contrato, muitas reuniões. Então olha para você ver como uma sequência dessa já te dá um excelente resultado. Perfeito. Outra coisa que você tem que pensar. Quando você for produzir conteúdo nos stories, um dos maiores erros que eu vejo que as pessoas fazem é querer ficar só falando de conteúdo de educação. Então ali, ó, vocês viram que no funil, só para terminar lá, né? Eu eduquei, então primeiro eu comecei com um de topo de alcance, depois eu fiz a sequência educando e no final eu fiz um CTA, que foi o quê? Para gerar uma conversa, para gerar uma venda. Tá vendo? Então usei o funil inteiro, eu fiz a pessoa passar pelo funil nos stories. Léo, quantos stories eu tenho que postar por dia? E quais são os erros que fazem minhas visualizações caírem? Por exemplo, essa sequência que eu falei, você poderia ter colocado. O ideal por dia é você postar 6 stories, tá? 6 a 9 stories. Então, essa sequência que eu falei, você poderia ter começado o dia, então, 8 horas. Você fazia essa pergunta para você aumentar suas visualizações. Depois, meio-dia, você colocava o conteúdo de educação, informando sobre a situação. E depois, por exemplo, às 19 horas, você colocaria a CTA. Você colocaria a CTA para as pessoas te chamarem. Ou então você faria já a sequência inteira com a CTA aqui. E aqui, à noite, você colocaria outras provas sociais. Olha para você ver, a fulana que chamou a gente aqui já aplicou depois dessa conversa, então você vai fazer o quê? A repescagem. A fulana, depois que aplicou essa conversa, já falou que já teve esse resultado aqui. E aí você tira um print lá do WhatsApp. Por exemplo, ou então você vai tirar um print de uma conversa da pessoa testando o resultado. É só você não mostrar a cara da pessoa. Mas aqui a pessoa já vai estar testando o resultado. E por que eu estou colocando esses 3 horários? Por que eu dividi os stories em várias partes do dia? Porque assim, gente, você posta um stories, aí sua bolinha vai lá para frente, né? A bolinha dos stories vai lá para frente quando o povo abre o perfil. Só que aí o dia vai passando, a bolinha sua vai indo pro fundo, porque outras pessoas vão postando stories. Então, quando você posta mais vezes, isso é para o seu stories ir lá para frente de novo. Então você posta dividido em 3 vezes para você conseguir fazer justamente esse caminho aqui de jogar o stories lá para frente de novo. E um erro muito comum que destrói a visualização dos stories das pessoas é colocar muita coisa repetida. Ah, Léo, mas você fala que o segredo é repetir na rede social. Nos stories, você vai entender a fórmula que funciona. Mas você não pode colocar, por exemplo, vou responder uma caixinha de perguntas. Aí você coloca 20 caixinhas de perguntas de uma vez. O povo vai sair, o povo não vai assistir. Ou então você vai botar ali o pessoal te marcando. Aí você bota 500 pessoas te marcando. Você é professora, por exemplo. Você é professor universitário. Aí você bota 500 pessoas te marcando. O povo não vai assistir, vai derrubar as views dos seus stories. Então, o que eu recomendo? Você colocou 3 stories de uma determinada situação. Aí você espera um tempo, bota outra coisa, e aí depois você volta botando outro. Você tem que oscilar, não pode ser a mesma coisa, senão as pessoas saem. E nos stories, gente, respeite o infotenimento. Palavra mágica aqui, ó. Infotenimento. O que é isso? É você entreter a pessoa enquanto você informa. Então, a pessoa tá ali para poder ver fofoca, ela tá ali para poder ver sua vida. Não adianta você querer colocar sua informação, ela não vai assistir. Então, o que você vai fazer dentro dos stories? Dentro dos stories, você vai mesclar novela, 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 comercial. Novela, 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 comercial. Ou seja, você vai falar da sua vida, do seu dia, das coisas que acontecem, aí você pode fazer uma sequência de venda. Aí, de novo, aí uma sequência de venda. Porque se você ficar só vendendo, o povo não vai assistir seus stories, não vai dar alcance. Porque a venda, o conteúdo de venda, o conteúdo de fundo, ele tem baixo alcance. Ele serve para pegar só quem já está ali no momento de compra. Então não adianta você ficar fazendo só conteúdo de venda, até porque senão você não vai conseguir ter alcance, não vai conseguir passar o funil aqui, ó. Alcançar, educar, vender, gerar conversas. Então,
Documente momentos do seu dia. Léo, eu tenho dificuldade de fazer stories. Bota um despertador às 7, bota um despertador meio-dia ou 2 e bota um despertador 19. O que você estiver fazendo, você tira uma foto, documenta, fala um pouco sobre aquilo, conta do seu dia, conta como aquilo se relacionou com a situação que o seu cliente está passando. Imagina que você está na fila do banco, aí você vai lá e posta se é previdenciarista. Eu acho um absurdo isso que fazem com os aposentados, que trabalharam a vida inteira para poder construir esse país e agora no final da vida eles são humilhados, têm que enfrentar horas e horas de fila no banco. Eu tô aqui no banco e eu queria te mostrar o que você pode fazer para não ter que ficar enfrentando essa fila. Dá para fazer tudo digital, desde que você siga exatamente esse passo a passo que eu vou te mostrar. Aí começa o passo a passo. Então aqui, ó. Primeiro, a fila do banco foi o alcance. E aí você ainda pode perguntar ali, você costuma demorar quanto tempo para poder conseguir sacar seu benefício no dia de receber? E aí você vai falar para a pessoa responder os stories sem abrir caixinha. Ela vai responder os stories. Por quê? Tá jogando alcance. Se tiver zerado seus stories, vai dar muito melhor, tá? Tem que estar zerado, tem que estar 24 horas, você tem que excluir tudo. Aí depois você entra com essa sequência educando, ensinando a pessoa e depois fala, se você ainda não está recebendo sua aposentadoria, ou então, se você está com dificuldade de sacar, tá tendo que passar por essa dor de cabeça toda vez, me chama aqui que eu vou te ajudar. Aí a pessoa vai e fala, e aí você vai ter uma chance de fazer uma venda. Então, mostre pontos do seu dia, tente correlacionar as situações que você vive com as situações que o público vive. Isso aqui, gente, é muito poderoso e tem elementos nos seus stories. Quais são os elementos? Tenha personagens que você fala. Então, por exemplo, eu tenho o personagem do Suquitão, é o inimigo comum. Você pode criar um personagem através de um objeto. Por quê? Porque isso aqui são símbolos da sua marca. Você pode colocar, por exemplo, uma rotina. Então, eu sempre coloco um story de manhã chegando no escritório e filmo o escritório. Então, você vai colocar tanto elementos de marca visuais. Então, o escritório é um elemento de marca. Você colocar, por exemplo, o personagem é um elemento de marca. O Suquitão, aqui, ó, personagem Suquitão é um elemento de marca. Quando eu coloco o escritório, eu tenho uma frase que acompanha. Qual é a frase? Onde o Suquitão chora e a mãe vê. E eu sempre coloco uma música do Suits. Então, isso é um elemento de marca. Coloque músicas que as pessoas vão lembrar, que está no imaginário comum das pessoas. Não adianta só você conhecer a música. As pessoas têm que conhecer, porque quando elas ouvirem, elas vão lembrar de você. A mesma coisa aqui, ó, do personagem. Quando você conversar, você vai ver que as pessoas vão falar sobre o personagem. Conte histórias da sua vida, do seu trabalho. Repita essas histórias lá de vez em quando. Traga uma lição de moral em cima dessas histórias. Isso vai gerar muita identificação. Mostrar a sua rotina, gente, gera conexão. A conexão é algo poderosíssimo para a venda, porque as pessoas vão comprar de quem elas se identificam, elas vão comprar de quem elas gostam. E quando você mostra a sua vida, as pessoas se identificam e passam a gostar de você. Olha o poder disso que eu estou falando. Olha o resultado que você pode tirar a partir disso que eu estou te falando. Então, use esses elementos de marca, use esses elementos visuais, esses elementos auditivos para que você consiga aumentar o alcance dos seus stories. Lembre-se que o Stories ele é um portal para o seu direct, para uma oportunidade de conversa. E todas as vezes que alguém te mandar, busque responder, porque se você não interagir com a sua audiência, ela vai parar de interagir com você. Aí não adianta você reclamar que quando você abre caixinha, quando você faz uma sequência, ninguém interage com você, que você não interage com as pessoas, e é natural que no início, quando você está tracionando o seu perfil, tenham menos pessoas, você tem menos audiência, você é menos conhecido, você é menos conhecida. Então você tem que fazer conteúdo, você tem que interagir com a audiência, você tem que publicar conteúdo para crescer o seu perfil, e aí sim começar a ter os resultados que você tanto sonha. Deu para pegar a visão aqui de como você vai usar os stories para poder vender muito mais, como alcançar mais pessoas com seus stories, como aumentar as suas views? Esses hacks aqui são poderosos. Não deixe de acompanhar o canal, se inscreve no canal, tá? Bate o sininho para você receber todo o vídeo que eu colocar aqui, porque toda semana a gente coloca vídeo, toda semana eu ensino o ouro do marketing jurídico digital e até o próximo vídeo.